pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto e hoje o papo é ego. E para começar a falar sobre esse assunto, nós vamos chamar aqui o profissional Fernando Ramirez da Cruz. Brincadeira, corta isso daí. Não, pessoal, é que assim, é importante comentar que a gente ao longo da nossa jornada, a gente foi percebendo que o ego, ele exerce uma influência e um papel muito importante na nossa vida, né? Em primeiro lugar, na nossa caminhada, o que a gente achou, percebeu naquela fase de expansão da consciência? Que o ego era um vilão, né? Que o ego, ele não é o vilão. Que o ego era o bicho papão, é o cara do mal, aquele que te prende, que faz tudo, que quer só o seu mal, assim por diante e tal. Isso de fato a gente entendia assim até 6 meses atrás, talvez mais tempo, né? Não sei. Mas faz um tempo já que a gente vem mudando essa perspectiva. Por quê? Porque o ego, gente, na nossa perspectiva hoje, nada mais é que uma ferramenta, né? Uma ferramenta de aterramento. Imagina só... Ele está ali, não é por acaso. Imagina só, se todo mundo na terceira dimensão não tivesse ego. A gente ia viver no mundo da lua, no mundo de Bob a gente ia viver. E a gente não ia ancorar as informações universais. Nossos corpos físicos provavelmente morreriam de fome, porque a gente não se preocuparia com a alimentação do corpo físico. Justamente. E tantas outras questões de sobrevivência que o nosso corpo, que o ego ajuda o nosso corpo, né, a identificar e correr atrás, vamos dizer assim, no sentido de sobrevivência. E né? É por isso que todos nós temos ego. Por quê? Porque ele é necessário nessa dimensão, ele é necessário para nos ajudar a criar essas historinhas, né? As nossas identificações, os nossos sonhos, as nossas... Ele é necessário para isso. Porque sem ele a gente não tem historinha para contar aqui, a gente não tem historinha para viver aqui. E ele nos ajuda a fazer isso, ele nos ajuda a ter uma história. Se a gente perder completamente o ego, se a gente deixar o ego morrer, o ego de lado, que morreu, o ego não morre, porque ele sempre vai continuar ali com a gente, porque ele está ali, porque ele é necessário. Pode perceber, quando a gente se desapega muito, que a gente não está aterrado, né? A gente às vezes começa a dar uma flutuada muito longe. Uma viajada, né? Muito longe. E a vida começa a não ter mais sentido aqui pra gente. Por quê? Porque você não está dando valor à sua ferramenta de aterramento. Que o ego é uma grande, uma poderosa ferramenta de aterramento. Tudo tem o seu propósito. Nada é feito fora do que deveria ter sido feito, entendeu? Então ele é mal compreendido. O ego, ele tem uma grande importância. E a gente deve dar o devido crédito a ele. Então isso que a gente tem visto muito, que ele faz parte, né? Ele é um dos motivadores aqui. Ele é o que faz a gente nos mover, acordar de manhã cedo, buscar. Só o ego? Não, não é só o ego. A essência e o ego sempre estão juntas, né? Ele tá aqui por esse motivo. Ele é necessário. Então, quando a gente estiver ali muito, vamos dizer assim, lá no mundo da lua, assim, querendo sumir daqui, querendo que os extraterrestres venham e nos peguem e nos levem logo, e lembrem-se disso, que a gente não pode ignorar que ele exista aqui, e a gente não pode ignorar que a gente escolheu estar aqui por esse motivo, por outros motivos e assim por diante. Ele é necessário. E é por isso que ele está enraizado em todos nós. Então vamos dar o devido crédito, tá bom, pessoal? Vamos pensar sobre isso. Lembre-se que aquilo que você resiste, persiste. Então o ego não é algo pra gente matar ou a gente lutar contra. O ego, assim como a parte sombria que todos nós temos, é para ser abraçado, compreendido e transcendido. E integrar, né? Integrado e transcendido. Então, uma vez que isso acontece, que você tá no despertar, tá expandindo a sua consciência e você enxerga que o ego é uma ferramenta e não um inimigo, você pode ter tem uma vida mais leve. Que a vida flui muito mais tranquila. Nem tanto ao céu e nem tanto à terra. É estar sempre ali na harmonia, né? No equilíbrio das coisas. Então, quando a gente está muito apegado no ego, na materialidade, isso é um problema, sim, é um problema.
quando a gente está muito lá em cima, que a gente não está conseguindo raciocinar direito no mundo físico, que a gente está deixando o nosso corpo de lado, que a gente fica pensando qual é a melhor forma de não se alimentar, né? Que tem pessoas às vezes que vão bastante ao extremo e não compreendem ainda que o corpo é físico, precisa de alguns nutrientes e começa a ficar doente, né? Então também tem problemas aí sim. Por quê? Porque não é tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa encontrar um caminho do meio, como sempre, né, o mestre falou que é o caminho do meio. Então, quando a gente pensa em ego, vamos lembrar que ele está aqui para nos ajudar. Como tudo, existe a dualidade, né? O ego em si, ele pode ser usado para coisas bacanas, para a gente aterrar, para a gente seguir firmes no nosso propósito. Ancorar aqui. O amor universal, Exatamente. A luz, assim por diante. Lembrar que a gente precisa, mesmo no caminho espiritual, a gente continua tendo um corpo físico que é pesado, que é material, que precisa ser alimentado, que a gente precisa ter uma casa para morar ou algum lugar para colocar e alojar esse corpo para que ele sobreviva. A gente precisa. Então, assim, vamos lembrar disso. E do outro lado, né? Quando a gente estiver muito apegado na materialidade, nos sonhos, nos objetivos, naquele sangue nos olhos muito forte, que a gente estiver sendo muito egoísta, que a gente não estiver conseguindo enxergar o outro, que a gente estiver muito focado no que é pra mim e que não é pros outros. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque não é nem para um lado, nem pro outro. É no meio. Tudo que é extremo não é bacana, né? Essa é a verdade. Exatamente. A gente pode ser muito mais feliz quando a gente começa a olhar os dois lados. Na verdade, tem até 3, 4, 5 lados de uma mesma moeda e que a gente precisa começar a observar. Geralmente a gente só observa um lado ruim ou o lado bom, mas existe o lado do meio e existe o lado do outro lado do meio. Então a gente tem que começar a analisar isso. A gente tem que começar a perceber o outro lado do meio, né? E também avaliar isso. E não agir assim, tomar como sua verdade algo que alguém falou ou algo que o outro falou. Acho que o momento realmente é esse, é a gente parar e fazer a nossa própria análise sobre as coisas que vêm acontecendo com a gente. A observação interna, a observação do que você está pensando, a observação do que você come, do como você come, o que te motiva a comer, o que te motiva a sentir ansiedade, o que te motiva a sentir medo ou frustração, ou o que te motiva a acordar cedo e ir para aquele determinado trabalho. Tudo isso deve ser avaliado. Então, o caminho, ele é muito longo e a gente não pode colocar todo o peso em cima do ego, sendo que ele, na verdade, foi incluído aqui nessa civilização como uma forma de nos ajudar a viver essa experiência, essa que é a realidade. Então a gente precisa compreender o ego, a gente julga muito ele, né? Porque realmente ele é uma figura muito, vamos dizer assim, famosa, né? Em todos os meios, né? Mas ele merece ser estudado, ele merece ser olhado e visto com carinho, porque nada do que existe, né, do que a criação ela elabora, tudo que existe na natureza, tudo que foi criado tem um propósito e a gente precisa compreender esse propósito. A gente não pode simplesmente acreditar que aquilo ali tá ali só pelo motivo de atazanar a nossa vida. Não, aquilo ali tem um propósito que às vezes a gente não consegue compreender. Porque a gente está muito apegado, né, em crenças e nas nossas próprias limitações e às vezes a gente não consegue parar para tirar a nossa própria conclusão ou análise daquilo. Através de nossas próprias experiências, né? Exatamente. Como ser humano. É isso, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Então, faz tempo que a gente queria falar sobre o ego novamente, porque a gente já tem um vídeo aqui falando sobre o que é ego. Mas a nossa visão sobre o ego mudou bastante daquele vídeo pra cá. Então, essa é a nossa visão sobre o ego e a gente continua aprendendo, mas a verdade é essa. Vamos ser gratos por ele existir, por ele estar aqui, nos ajudar a aprender tanta coisa que sem ele a gente também não conseguiria aprender, né? Ele faz parte também do aprendizado. E
É isso aí. Né? Vamos amar o nosso ego também, por que não? E conforme a gente nos compreende cada vez mais, a gente consegue transcender muito mais coisas e quem sabe aí nosso corpo ao longo dos anos vai passando por uma grande transformação ao ponto de que a gente não necessite mais do auxílio do ego e que a gente possa dar um próximo passo na evolução humana. Lembrando que tá tudo dentro do plano divino, então tudo acontece no tempo certo, no momento, com as pessoas certas, do jeito certo. Então, se você chegou aqui até esse vídeo e recebeu essas informações novas, saiba que você está pronto para isso. E se você também não concorda, não tem problema nenhum, estamos aí para isso, né? Que seria do branco se não fosse o preto, que seria do amarelo se não fosse o azul e daí por diante. Então, somos uma grande família e estamos todos aprendendo juntos. Gratidão, muito amor, muita paz, muita luz na sua vida, no seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo. E um super beijo e gratidão. Namastê.